Boa noite. Ah, mas tá baixo, né? Tá boa noite. Olha aí. O grande ensaiador de espetáculos, Altamiro Carrilho, sabe exatamente mexer com a mente e coração. Ele, quando diz, eu digo boa noite, vocês devagarzinho. Ele diz boa noite, você diz boa noite. Merece. Viva Altamiro Carrilho! O Altamiro Carrilho é carioca. Ele nasceu em 1924, no tempo que São Paulo estava em guerra. O tempo passou, São Paulo continuou em guerra, anos 30, 32. O tempo foi passando, chegou 54. Em 1954, São Paulo comemorou o seu aniversário. Foi a cidade cheia de alegria durante o ano inteiro. Não há notícia de que em algum lugar do mundo, uma cidade qualquer, só São Paulo, teve um ano só inteirinho de comemorações. Passou um pouquinho de tempo e o Altamiro já estava botando as unhas de fora, gravando com Moreira da Silva, por exemplo, substituindo ele, o Altamiro, o Benedito Lacerda. Essa história é bonita. Como foi essa história? Muito bonita, muito bonita. Como foi? Como é que foi essa história? É emocionante porque justamente meu ídolo, sem querer eu fui substituir meu ídolo, que eu não cansava de ouvir Benedito Lacerda, eu ouvia todos. Mas eu tinha uma predileçãozinha especial pelo Benedito, pela maneira dele tocar e pelo estilo que ele criou. Ele foi um estilista. Olha aí. E não por acaso o Benedito Lacerda era também o preferido de Pixinguinha, o carioca que reinventou, ou melhor, deu o estilo que o chorinho hoje tem e que o Altamiro Carrilho leva para o mundo inteiro. O Altamiro Carrilho já gravou disco na Rússia, na Itália, no México, até no Congo, menos na Paraíba, né? Na Paraíba eu gravei também. Você pensa o quê? Eu gravei lá para a universidade de uma pessoa, e como não? É difícil dizer onde eu não gravei. Eita, Altamiro Carrilho. Então, Altamiro Carrilho também, no comecinho dos anos de 1960, ali por 62, ele gravou, bom, a obra desse moço, desse rapaz, é extensíssima, né? Se é que existe essa palavra. Se não existe, fica inventada, né? Porque é muita coisa bonita. Foram até aqui 112 discos gravados. É uma discografia memorável. Poucos chegaram a gravar tanta coisa bonita em quantidade tão expressiva como o Altamiro Carrilho. É uma glória nacional, é o maior flautista que nós temos, é uma lenda da flauta, da música brasileira. Ele diz o seguinte, ontem ele estava me contando que é um cara que tem 4 pés. Que história é essa de 4 pés? 4 o quê? 4 pés. Pés. 1, 2, mais 3, 4. Um pé na valsa, um pé no clássico. Ah, entendi. Vocês estavam nessa leitura ali. É porque eu consegui botar a pontinha do pé discretamente, mas com muita convicção, nos 4 gêneros mais usados por todos os músicos do mundo. Quer dizer, os gêneros, o clássico, o semiclássico, o erudito, o popularesco. Eu fui muito mais, mas só contei 4 que são os fundamentais. Então eu passei um pouquinho pelos 4 cantos de todos os gêneros de música brasileira, graças a Deus, e me saí relativamente bem em todos. Bom, lá embaixo, lá em cima, melhor dizendo, nós temos uma instalação multimídia, né? Roteiro musical da cidade de São Paulo. Foi exatamente isso que provocou a vinda do Altamiro Carrilho para se apresentar aqui conosco, nos alegrar na noite, e com certeza vai ser uma noite memorável e inesquecível. Ele também gravou música para São Paulo, o São Paulo Quatrocentão, cujo autor era o garoto, era o Aníbal Sardinha, um grande violonista, e o parceiro nessa música era o gaúcho. O Chiquinho do acordeon, um gaúcho. Mestre da sanfona, arranjador da obra de Luiz Gonzaga. Como foi essa história dessa gravação de São Paulo Quatrocentão, Altamiro? Foi uma coisa curiosíssima. Os músicos foram convocados assim, quase que na hora da gravação, e por sorte do garoto e do Chiquinho, os músicos bons do Rio estavam disponíveis, que poderiam tocar aquele gênero bem, estavam disponíveis. O tubista, o baterista, bombardinista, que era mestre da banda do Corpo Bombeiro. Então eu posso até me lembrar de alguns nomes
de músicos que gravaram essa música. São Paulo Quatrocentão. Eu fui o primeiro a ser convidado. Fiquei admirado, eu digo, mas é uma bandinha pequena ou uma bandinha grande? Não, nós vamos improvisar lá, nem sabemos o que vai ser. Então eu cheguei lá e encontrei o garoto, Chiquinho, encontrei o Amaro da Tubo, que é pernambucano, encontrei o Pituca da bateria, você disse que é paraense. Pois é, paraense. Da Paraense. Encontrei quem mais? Gente lá de quase todos os estados do Brasil, homenageando São Paulo, sem querer, executando aquela música de São Paulo Quatrocentão. E o uníssono de flauta e bombardino foi a primeira vez que se fez esse uníssono e que depois, hoje, Stravinsky usou, vários orquestradores, o Ravel usou, vários outros orquestradores e gênios da música. Mas foi a primeira vez que juntaram um bombardino e uma flauta. Foi nessa gravação do São Paulo Quatrocentão. E deu um timbre tão bonito que foi a metade do sucesso da música. A música, além de ser bonita, o timbre saiu muito bonito. Só para situar, São Paulo Quatrocentão, ela ganhou o 2º lugar no concurso musical desenvolvido aqui pela Prefeitura de São Paulo em 1954. O primeiro lugar foi Perfil de São Paulo, de Francisco de Assis Bezerra de Menezes, já partiu para no céu também. E o terceiro lugar foi exatamente o quarto centenário do Mário Zan e J.M. Alves, que aliás era um português. E foi a música mais executada, inclusive com uma tuba, e no original não existia tuba na música do Mário Zan e do J.M. Alves. Mas enfim, qual a lembrança que você guarda mais expressiva na tua memória sobre a cidade de São Paulo, Altamiro Carrilho? Olha, São Paulo para mim sempre foi a cidade do coração. Eu sou carioca. E às vezes os cariocas ficam meio tristes comigo quando eu falo isso, mas é a verdade. Eu sempre vendi mais discos em São Paulo. Desde o início do meu primeiro disco até o último. Sempre fui mais aplaudido em São Paulo. Vamos ver, vamos aplaudir, né? Primeiro partiram de São Paulo, para depois ser homenageado no Rio. Parece que os cariocas ficavam com vergonha e me homenageavam também. Porque aqui eu fiz um show homenageado pelo governo de São Paulo, e no Teatro Municipal de São Paulo, com mais de 2.000 pessoas na plateia, viu? Gente brigando lá fora querendo entrar, e os ingressos sendo vendidos por um preço absurdo. Eu soube depois, estavam até brigando por um ingresso. Os cambistas fizeram um preço exorbitante dos ingressos, mas todo mundo queria ver meu show. E justamente nesse dia eu fiquei mais ainda fã, mais ainda grato ao povo paulista, e até hoje é onde eu ganho mais dinheiro, onde eu trabalho mais, onde eu sou mais aplaudido, mais prestigiado. Me sinto em casa quando estou em São Paulo. Bom, o tempo está chegando. Eu quero lembrar apenas que este ano é o centenário de uma grande expressão musical brasileira, nascida aí em Pernambuco, chamada Luiz Gonzaga do Nascimento. O Luiz Gonzaga do Nascimento, o rei do Baião, fez de São Paulo seu QG, o seu quartel-general. Aliás, título de um disco dele, um LP, lançado pela RCA Victor, já extinta, em 1971. Mas, um pouquinho antes, um pouquinho depois, o Luiz Gonzaga, em estúdio com Altamiro Carrilho, gravou música do Altamiro, e Altamiro tocou instrumentos outros além de flauta em músicas e discos do Luiz Gonzaga. Conta essa historinha rapidinho pra gente. Foi rapidinho, vou contar rapidinho, 2 horas e meia. O Luiz foi gravar e não sabia que um dos músicos dele, o Zequinha do Triângulo, estava doente. E de uma forma que não poderia comparecer ao estúdio, desses males que tem que se resolver em casa, E eu sabia tocar triângulo e o Luiz Gonzaga sabia disso. E eu toquei vários instrumentos de percussão na banda de música onde comecei minha carreira. Luiz então disse assim,
cadê o Altamiro? Altamiro, eu estava lá dentro conversando com o operador de som, e ele disse assim, veio o triângulo do Zezinho, é Zequinha, né? Veio o triângulo, veio. Quem é que toca triângulo aqui? Eu sei que toca é o Altamiro. Cadê o Altamiro? Eu conversando lá com o operador de som, eu digo, estou aqui, eu vou querer que você toque flauta e triângulo. Eu digo, e eu hoje? Tocar com o rei do Baião, tocar triângulo, flauta, tudo bem. Então gravamos Ovo de Codorna. Eu quero um ovo de codorna para comer, o meu problema é ele tem que resolver. Lembro como se fosse hoje. E o triângulo está lá. Ora, eu gravei aquilo com uma satisfação enorme. E depois faço o solo de flauta em playback. E daí, o meu conhecimento. E futuramente, 2 anos depois, o Luiz gravou uma música de minha autoria que chama-se O Coreto da Pracinha. E começa assim. Primeiro a banda passou, tocando coisas de amor. Depois cantaram a praça com rimas cheias de graça. Mas ninguém se lembrou do Coreto da Pracinha, onde sempre tocava a garbosa bandinha, e por aí vinha, no Coreto iluminado, lá em frente à matriz, transformava em arco-íris as águas do chafariz. Bonito o negócio. E ele no meio dizia assim, toca a bandinha, bandinha de Altamiro Carrilho. Ele só não fez para a guerra, mas ele esteve com o grupo do Humberto Teixeira, pelo menos 8 vezes no mundo árabe, na Rússia, na Alemanha, no México, um monte de países, não foi? Levando as cores do Brasil, as cores musicais, o talento brasileiro para o mundo aplaudir. 5 continentes. 5 continentes. E não foi para mais porque não tem, só são 5. O Teixeira, quando morreu, acabou ali o Humberto Teixeira, que era Pois é, o grande Humberto, autor de Baião, do Luiz Gonzaga, autor de Asa Branca e mais de 18 músicas, todas sucesso. E o Luiz Gonzaga, o rei do Baião, que este ano completaria 100 anos. Este é o centenário do Luiz Gonzaga, representado também na mostra, lá na instalação Roteiro Musical da cidade de São Paulo. Bom, meus amigos, eu vou encerrar essa conversa, porque se for esse tirinete vai até amanhã. Nós temos que fazer um programa especial para contar as peripécias por quais passei fora do Brasil. Por exemplo, para comer, para pedir coisas, para namorar, para dizer um gracejo. Só você vendo palavras que eu não repito aqui agora, que parecem palavrão, mas tem que explicar primeiro como é que é. Por exemplo, eu, no Japão, fiquei uma semana inteira comendo peixe frito, que eu só aprendi a falar sacanar no furai. Então eu não aprendi outro nome de comida, é peixe frito. Coisa simples. Sacanar no furai era todo dia. Até que me ensinaram um outro nome. Bom, minha gente, olha, a gente vai marcar um dia qualquer e convidar o pessoal para nos ouvir o dia inteiro. Que tal? O dia e a noite, né? Isso seria ótimo. Vamos fazer isso, sim. Vamos fazer isso. Então, palmas para esse gênio da flauta, esse grande talento brasileiro, que eu espero que São Paulo está organizando antes desse ano de estar privilegiadíssimo por ter participado dessa noite, que será inesquecível com o Altamiro Carrilho e o pessoal do movimento Sincopado. Eu comigo a vocês.